Diga, Deus é bom em todo tempo. Diga aí, o tempo todo. Glória a Deus, amém, amém. Existe uma passagem bem interessante que nos traz o retrato da nossa fé. E o que é interessante é que essa passagem está justamente após o capítulo da expiação. Em Isaías 53, nós encontramos a nossa substituição, ou Jesus pegando tudo aquilo que nós iríamos sofrer. Jesus veio sobre ele para que a gente não precisasse sofrer. No capítulo 53 de Isaías, e o que é interessante é que no 54, e eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Então isso é um livro sendo escrito, e no capítulo 54, no verso 1, ele fala sobre: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. E sabe, irmãos, eu vou te dizer, o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Que existe um rompimento em cantar louvores a Deus com alegria. Sabe, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos querer chorar mesmo. Nós vamos querer murmurar, vamos querer reclamar, desconfiar. Mas a Bíblia fala de um canto de alegria. Sabe, eu acredito que é Salmos 22, versículo 3. Diz: contudo, tu és santo, entronizado, como? Entre os louvores de Israel. Sabe, irmãos, você pode reclamar, chatear, murmurar, fazer o que você quiser, mas você só vai encontrar cura quando você para e resolve dar louvores a Deus. Talvez não seja uma canção, mas talvez seja algo do seu coração. Deus, eu preciso de Ti. Isso são louvores que saem do seu espírito. Talvez não seja em forma de canção, mas de todo jeito é um louvor que está saindo da sua boca. E a Bíblia é cheia de escrituras como essa, onde as coisas estão mais feias, cabeluda, como nós usamos essa expressão. Rapaz, o negócio, a bronca está difícil, a coisa está mais feia do que eu penso. Mas de repente Deus instrui as pessoas a louvarem, porque Ele é o início, Ele é o fim. Ele já sabe onde isso vai dar. Amém? O único lugar de cura é entronizar Deus. Louvar a Deus. Não louvar a Deus por causa do problema, mas louvar a Deus que mesmo em meio a um problema, Ele é poderoso para sustentar você. Em Isaías 41, versículo 10, o profeta, ele fala para a gente não ter medo, não temas, porque eu sou contigo. Quando ele fala não te espantes, ou seja, a bronca aumentou, ele coloca Deus na parada. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, e o quê? Diga, existe força, ajuda e sustento da parte de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa estar atento a isso, e eu acho interessante que ele fala sobre toda o que vai acontecer na nossa expiação, na redenção, no que vamos celebrar hoje, em Isaías 53. É um capítulo maravilhoso para você estudar, decorar, colocar no seu espírito, louvar. E quando ele termina, ele sai com essa: canta aquele que não está vendo resultados favoráveis. Ou seja, o que você precisa entender é que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, por meio dele, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 54, verso 1, está querendo dizer a mesma coisa. Ou seja, não está produzindo, não está funcionando, não está acontecendo,
Mas quem nos deu a vitória? No capítulo 53 ele disse, agora canta, menino. Agora canta, porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Agora canta e deixa Deus trabalhar. Porque em Isaías 64, versículo 4, diz que Deus trabalha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti. Que o quê? O louvor é uma forma de você esperar. Essa palavra aí, trabalhar, é manufaturar. Ou seja, se você esperar em Deus, Deus pode manufaturar coisas para mim e para você. O que é manufaturar? Até o que não existe pode passar a existir só porque você decidiu esperar nele. Amém? Glória a Deus. Louvores ao Senhor. Ações de graças ao Senhor. Aleluia. Deus está entronizado em meio, não é em meio aos problemas, não é em meio à murmuração, não é em meio à reclamação, mas em meio aos louvores. Vale a pena eu e você entender sobre canções, sobre louvar a Deus. Mas pastor, eu não sei cantar, não é disso que eu estou falando. É você abrir a boca em meio a uma situação constrangedora, em meio a uma situação paralisante, e você simplesmente... Mas pastor, eu estou aqui sentado na igreja quase querendo chorar, pois tu vai dançar hoje. Irmãos, coloque aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Eu vou aumentar o padrão mais ainda. O senhor não sabe, é algo de morte ou vida que está acontecendo. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos o quê? Você precisa entender, irmãos, que você não nasceu para ser semente. Você não nasceu aqui nessa terra, amém? Nós não vamos, temos o arrebatamento, que eu acredito que está bem próximo de acontecer, mas como eu acredito, nós devemos viver o dia de hoje como se Jesus viesse agora, mas temos que nos planejar e caminhar e pensar acerca de futuro também. Então, não existe uma data marcada, mas os sinais foram deixados da proximidade ou da volta iminente do nosso Rei da Glória. Mas essa volta de Jesus, ela terá duas fases. A primeira, ele não pisa na terra, ele recebe a gente nos ares, que é o arrebatamento da igreja. Mas a segunda fase, que ele virá, vai ser para estabelecer o seu reino milenar. Amém? Mas coloque esse texto novamente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia! Isso significa o quê? Que eu e você não temos que ter medo da morte? Um amém ali, um aleluia ali. Aleluia! Louvores ao Senhor em toda e qualquer situação. É isso que vai funcionar na minha vida, na tua vida. Sabe, irmãos, nós encontramos momentos onde podemos questionar essa situação que está acontecendo no mundo, né? Essa bagunça e essas coisas que estão acontecendo por aí afora, surto de doença, isso, aquilo, outro. O que você vai fazer? Você vai ficar olhando para o lado de fora ou você vai ficar olhando para o autor e consumador da sua fé? Aleluia! O nosso padrão é Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João, aquele que diz que permanece nele. Quantos permanecem em Jesus aqui? O que você tem que fazer? Esse deve andar assim como ele andou. Amém? Se você quiser saber como você deve se relacionar com o Pai, olhe para Jesus. Se você quiser saber como se consagrar, olhe para Jesus. Temos que ter os nossos olhos postos em Cristo o tempo todo. Ele é o padrão. Isso não significa que você não pode ser uma inspiração para uma pessoa ou ser um exemplo. Mas eu creio que essa é uma chave espiritual ou uma arma espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 5, de fato capítulo
2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz para nós colocarmos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E, irmãos, é impossível você louvar a Deus e ter um pensamento num problema. Quer tirar o seu pensamento do problema? Abre o pá de boca. Louva ao Senhor. O diabo vai te aprisionar nesse pensamento negativo e vai machucar você e machucar os seus sentimentos cada vez mais. Mas você precisa abrir a boca e louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Sabe, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Uma grande multidão vem contra Josafá. E eram três países contra um. E o massacre seria grande. E ele, a partir do versículo 12, ele ora, jejua, mas depois ele orando, ele fala isso para Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? E ele diz, porque não há força para resistir a essa grande multidão. Mas acabamos de ler Isaías 41:10. Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Não há força para resistir a essa grande multidão. Aleluia. Não sabemos o que fazer. Não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Sabe, não saber o que fazer não é o final da linha para você. Os melhores dias da sua vida vai ser quando você não souber o que fazer e seu pai fazer para você. Diga, eu tenho um pai que sabe muito bem o que fazer quando eu não sei o que fazer. Diga, Deus é o meu pai. Diga, Ele é o meu refúgio. Todos os dias. Diga, inclusive, no dia que eu não sei o que fazer. Amém? E ele diz, pois essa peleja não é minha, não é vossa, é minha. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que Deus faz? Coloca a turma aí para louvar. E o que é mais interessante ainda, eu fico impressionado com isso. Nesses textos onde simplesmente temos que louvar. Existem situações que Deus vai te dar estratégias para fazer alguma coisa. Existem coisas, Deus vai lá e resolva, faça assim. Vou te dar essa estratégia, vou te dizer o momento que você tem que fazer. Mas vai existir outras que Ele vai te dizer, não faça nada, fique parado. Mas por que eu não vou fazer nada? Porque essa você não vai fazer, quem vai fazer sou eu. Amém? E precisamos estar sempre com esse entendimento. Eu vou te dar uma revelação. Quando você não souber o que fazer, é porque você não foi chamado para fazer. Não, isso aí é para você dar um glória a Deus, dançar. Não é forte essa revelação? Eu te pergunto, você acredita que Deus é poderoso para te dizer o que tem que ser feito, quando deve ser feito? Deus pode usar um outdoor, uma criança, um pastor, uma esposa de pastor, um profeta, alguma coisa, Espírito Santo gritando dentro de você, mas Deus sabe como te convencer e te dizer, faça isso. Mas irmãos, você nem sabe o que fazer, por que quer fazer? Os maiores problemas é que fazer aquilo que você não sabe o que fazer. Se não sabe o que fazer, por que vai fazer? Não tente fazer aquilo que só Deus pode fazer para você. Mas eu sei louvar, pastor. Louve, meu filho. Eu sei dizer o quanto Ele é bom. Abra a boca e fale. Só engrandeça o Senhor. Glória a Deus. Amém. E ele diz aqui, no versículo 17, olha o que o Senhor fala. Neste encontro, 3 nações para quebrar o pau em Israel. Estou com medo. E o Senhor diz, não vai fazer nada.
essa peleja não é sua. Fica tranquilo. No versículo 17, neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição. E o quê? E o quê? Rapaz, vai ter dias que Deus vai te chamar para sentar na cadeira cativa, VIP, e dizer, senta aí menino, e tu vai ver o que eu vou fazer por ti. Louvores ao Senhor. Eu não quero me deter muito nesse texto, mas depois dessa palavra, verso 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia. No versículo 22, diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os inimigos. Você acha que Deus muda? Deus muda? Ele é o mesmo? Você pode não contemplar, como eles não conseguiam enxergar, mas no momento que eles decidiram louvar, Deus já estava quebrando o pau nos inimigos. Como conversando hoje com os pastores no almoço, acho que foi Júnior que falou de um homem de Deus. Ele disse, eu abro mão do meu direito de se ofender. Você sabia que a ofensa tem força porque você tem razão na maioria das vezes? Esse homem de Deus, ele disse, eu abro mão do meu direito de se ofender. Eu prefiro ficar em paz. Eu prefiro ficar com o Senhor Jesus. Eu prefiro louvar ao Senhor. Sabe, esse homem aqui poderia ficar murmurando, ou eu e você, como vamos ver outras passagens bíblicas daqui a pouco, em situações constrangedoras, não tem força, não sabe o que fazer. Mas existe uma chave no louvor. Existe algo na adoração, existe algo enquanto você engrandece a Deus. As forças são retomadas. Esperar em Deus é acreditar que Ele ainda, é você acreditar que Ele ainda está no trono. Senhor, o Senhor está entronizado. Como eu entronizo o Senhor, como eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida, expressando com sua boca, louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, no meu aniversário, de manhã cedo, fizeram uma surpresa, um café da manhã top de linha. Eu não sei se foi sábado ou sexta esse café da manhã, eu nem lembro. E sentei lá na mesa linda com minha esposa, meus filhos. Eu não sei se Murilo estava. Eu não sei que estava tão bonito lá o café da manhã, que eu não prestei nem atenção em quem estava. Estava eu e minha esposa, um negócio bonito, diferenciado, a mesa bonita assim, todo. E tem a porta da cozinha, que a gente tem a opção de, ela é corrediça, de vir e voltar. E eu olhando, aí, meu dedo entrou, olha como ele está bonito. Algumas pessoas estavam querendo saber, está sabendo hoje. Olha, mostra aqui o dedo bonito aqui. Olha aí, ó. Bicho velho, ainda está aqui, isso foi 11 de dezembro. 50 anos de idade, e meu dedo entrou. Pense numa dor desgraçada, parecia que eu ia ter um menino. E minha esposa, tu já teve menino, rapaz? Mas foi maior do que a dor de parto, eu tenho certeza. Tu conversa, por isso que o homem não pode ter menino, o homem não aguenta não. Mas foi, está doendo. E aí eu só não chorei porque era meu aniversário. E ainda mais 50 anos fica feio. Então eu tinha tudo para deixar de tomar café e ficar abusado, e esse dedo latejando. Enfiei a mão no gelo lá e comecei a rir. E não vou dar esse gosto para você, Satanás. Se você pensava que ia acabar, estragar o dia, e começamos a nos alegrar. Irmãos,
Eu lembrei que tenho 9 dedos bons. E só um estava doendo. Ações de graças não é pelo ruim que aconteceu. Ações de graças é você enxergar algo bom para entronizar Deus em meus louvores. Quantos entendem isso? Glória a Deus. Amém. Situações, N situações. Atos capítulo 16. Diga, o Senhor, Ele está à frente, diga, e sobre a minha vida, em manifestação, quando eu decido louvar, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou passando. Atos capítulo 16. Aleluia. Paulo e Silas são açoitados porque expulsa um demônio de uma mulher. E esses homens são colocados, presos. E no versículo 23 diz, e depois Paulo e Silas, verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites, diga muitos açoites. Diga assim, pisa. Nordeste, mais lá para dentro, nordestino, lapada. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, ou seja, existia prisão, mas existia a prisão mais profunda ainda. Quantos estão entendendo isso? Ou seja, o que o diabo queria colocar de pior para eles, colocou. Cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Não era suficiente o cárcere. Eles tinham que amarrar e colocar eles de cabeça para baixo. Mas 25, por volta da meia-noite, eu imagino o que o diabo pensa de uma cena como essa. Isso dá vontade de rir, gente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Sabe, irmãos, quando você estiver debaixo de pressão, as circunstâncias, isso, e a pressão começar a aumentar, e você, eu faço essa pergunta, eu acho que já fiz aqui algumas vezes, seja sincero, se você conseguisse enxergar um demônio e como uma pessoa, quantos aqui já tiveram vontade de arrancar a cabeça de um como uma galinha, tac, e torar um demônio no meio? Quantos aqui já tiveram tanta raiva do diabo? Ok, vamos lá, os sinceros aqui, alguns mentirosos, por favor, vamos ter ceia hoje, não minta. Então, arrancar o cabeça e torar no meio. Pastor, como é que eu faço isso? Quando ele fizer o que ele pode fazer de melhor, e você levantar as mãos e exaltar o Senhor. O que ele pôde fazer com Paulo e Silas, ele fez para machucá-los, bater e deixar ele lá aprisionado. Algo terrível isso. Mas eles decidiram, à meia-noite, orar e cantar. E quando você faz isso, irmãos, há uma resposta dos céus para a sua vida. E olha o que acontece. E os demais companheiros de prisão, escutavam. Isso não significa que eles não estavam assim, orando, papai do céu, vou fazer uma cantão aqui, aleluia, cantando. Não era um pá de boca, para todos escutarem. Eles estavam falando livre. No verso 26, de repente, diga de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Sabe, eu sugiro a você escutar o que ministramos nessa manhã. Nós falamos sobre colocar os olhos fixos em Jesus. Porque se tem uma coisa que concorre com a palavra, se você tem outras opções a não ser a palavra, você vai ser tentado a pegar aquilo que Deus não tem de proposta para você.
você precisa colocar os olhos fixos em Jesus o tempo todo. Vai haver outras sugestões e você vai terminar entrando na incredulidade. Não existe opção para mim, para você, a não ser ficar com essa palavra, a não ser olhar para Jesus Cristo. A incredulidade, ela surge quando tem outras opções. Na parábola do semeador, nós encontramos coisas concorrendo com a palavra. Os cuidados desse mundo concorrem com a palavra. Mas o que o diabo faz? Sempre vai chamar a minha e a tua atenção para o lado de fora. Mas nós temos que andar não mais olhando de fora para dentro. Nós não vivemos de fora para dentro, vivemos de dentro para fora. O diabo sempre vai puxar a tua atenção para as coisas do lado de fora. E o louvor coloca os seus olhos fixos em Jesus. Em Mateus capítulo 14, verso 30, nós estudamos isso pela manhã. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. Mas no versículo 29, que antecede esse aqui, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas enquanto ele olhava para Jesus. Irmãos, manter os olhos em Jesus é estar louvando a Ele. Manter as palavras, o seu olhar, as suas palavras para Jesus, para a palavra, vai te manter numa vida no Espírito. E uma vida no Espírito, presta bem atenção nisso, é uma vida de proteção. É um caminhar no refúgio, na proteção do Senhor. Em todo o tempo. Expressando confiança em Deus. Ele está entronizado. Salmos 22, verso 3, entronizado em meio aos louvores. O que o salmista queria dizer? Deus, Ele toma a dianteira. Deus, Ele se manifesta para te abrigar, para te proteger, para tomar a tua causa, para tomar a tua luta, como tomou a de Josafá. Esta peleja não é tua, é minha, porque ele decidiu orar, jejuar e colocar diante do Senhor. E ele disse, eu não tenho força, nós não temos força para resistir a essa grande multidão. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Colocar os olhos no Senhor é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca Deus em primeiro lugar. Não exalta o problema, exalta a palavra. E sabe, em Mateus capítulo 14, verso 30, novamente, Pedro andou sobre as águas. Diga, ele andou sobre as águas. Mas o que aconteceu? Ele foi chamado a atenção pela força do vento e teve medo. Começando a submergir, gritou e disse: salva-me, Senhor. Nós seremos tentados a olhar para estatísticas. Deixa eu te dizer, existem estatísticas, existem opiniões de estatísticas e existe a verdade. Oh, coisa maravilhosa. Aleluia, você não precisa ficar doido e perturbado com estatística. Eu não estou dizendo para você desprezar. Eu não estou dizendo para você não atentar para isso. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem uma verdade que é ministrada no meu espírito e no seu espírito pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia, nós estamos vendo aí a bagunça que está sobre estatísticas. Seja de um lado, seja do outro. Uma bagunça, ninguém sabe o que diz hoje. Quer dizer, sabe o que diz, pensando que sabe alguma coisa. Mas nós temos a verdade. Nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? De repente sobreveio tamanho terremoto. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvores ao Senhor. Louvores ao Senhor. Bendizer ao Senhor em todo o tempo. Vale a pena, irmãos. Então, voltando, o louvor pode subir. Isaías 54. Depois de toda o capítulo 53, o que é que ele diz? Cantem alegremente, ó estéreo. Você quer um remédio para a falta de produtividade? Louvores.
Se você tem sua empresa, seu empreendimento, não está produzindo como você gostaria, passe tempo louvando a Deus na sua empresa. Eu vou dizer de novo, passe tempo louvando. Isso é uma profecia, irmãos. Cadê o versículo? Cante alegremente, ó estéril, que não deste a luz, porque você vai dar mais fruto do que quem já está dando. É isso que ele está falando para mim e para você. Cante, você que não está dando fruto, você que não tem um pau para dar no gato, está liso, quebrado, ou por causa dessa pandemia, seja lá que for, não murmure, mas louve ao Senhor. E se prepare para entrar numa estação de produtividade só porque você resolveu louvar ao Senhor. Eu posso passear na Bíblia com você sobre isso. Em Salmos 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem. Cantem de júbilo ou cante alegremente. Júbilo é manifestar intensa alegria. Os que têm prazer na minha retidão, na sua justiça, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Aleluia. Amém. Se você veio hoje à tarde para receber algo da parte de Deus, amém, essa é uma das armas mais poderosas que você pode ter. Uma das louvores ao Senhor. Louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Os diáconos podem se preparar. Glória a Deus. Temos muitas histórias nas Escrituras que eles decidiram louvar ao Senhor. Pessoas curadas, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. O diabo vai levar você para os sentimentos, para o sintoma, para a conta bancária, para o problema, e você ficar focado lá. Mas o Espírito Santo hoje está te inspirando a tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos no Senhor. Aleluia. E a gente aprende isso como pastor, querendo ou não. Se você tem chamada pastoral, pense duas vezes. Quando eu digo pense duas vezes, se for, faça isso com muito temor e respeito ao Senhor. Porque nós recebemos durante toda a nossa vida, às vezes saímos de uma visita no hospital com alguém que está padecendo, encontramos uma família para nos dar uma boa notícia depois de 2 horas. 4 horas da tarde estamos enterrando um. De noite tem que pregar. E depois do culto ainda tem que estar sorrindo para os filhos e para a família. Aleluia. Então nós aprendemos a louvar em todo e qualquer tempo. Aleluia. Aleluia. Amém. Tarcísio e Bela é testemunha. Às vezes estamos de cabisbaixo, porque uma pessoa partiu, está com o Senhor, que nós conhecíamos, e recebemos uma notícia gloriosa. E na hora, uma notícia que não foi boa, mas está com o Senhor. Amém? Sim ou não? Não limitamos a nossa esperança em Cristo a essa terra, porque senão seremos os mais infelizes. Nós estudamos isso aqui. E aí, tristeza, no sentido da saudade, isso, aquilo, outro. Mas aí, vem uma boa notícia, e eu larguei na hora, e comecei a dançar.
Aleluia. Sabe por quê? Porque os meus sentimentos não vão me dominar. Não deixe os sentimentos dominar você. Seja senhor dos seus sentimentos. Ande no Espírito, ande de acordo com a palavra. Aleluia. Porque esse lixo que o mundo está propagando, que você está vendo hoje, isso é a ponta do iceberg. Você não tem noção a bagaceira que vai vir, mas sobre a igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Mas sobre a igreja vai vir uma luz resplandente. Aleluia! Glória a Deus. Então você precisa ter cuidado, mais do que nunca, não viver de fora para dentro, mas viver de dentro para fora. Aleluia. Viver uma vida espiritual, olhando para o autor e consumador da sua fé, o tempo todo e todo o tempo.